Flashback. Um olhar sobre a semana. Volto a dar as boas-vindas a mais um Flashback na TSF e na SIC. José Magalhães, Pacheco Pereira e Nogueira de Brito vão debater hoje o Congresso do PP. Antes é tempo de lançar outros olhares sobre a semana. O Pacheco Pereira perdeu a companhia de Polido Valente na bancada do PSD. Perdi, tenho pena que o Vasco tenha saído do Parlamento e devo aproveitar aqui para dizer que, contrariamente à maioria das opiniões expressas, eu acho que ele tem toda a razão. Aliás, se há a única crítica que se lhe possa fazer é que ele tinha a obrigação de saber que isto era assim antes de ir para lá. Não, mas foi a única que fizeram. Não foi nada disso. Essa é a única que se podia fazer, e mesmo essa, há um aspecto em que não tem razão de todo, é que ele apanhou também um período parlamentar no PSD muito mau. E, portanto, isso introduz um elemento diferente daquilo que, em condições normais, seria a atividade parlamentar. Eu queria dizer que ele tem toda a razão. E tem toda a razão mesmo até pela importância que dá e que é fácil ridicularizar a coisas menores, as condições de trabalho dos deputados, a questão do restaurante. Porque o problema que se põe aqui é o seguinte, é que se nós não temos respeito por nós próprios, ninguém vai ter por nós. E a verdade é que o Parlamento paga o preço caríssimo de uma demagogia sobre a vida parlamentar, cujo efeito no próprio Parlamento tem sido a contínua degradação das condições de trabalho dos deputados. E é evidente que esta degradação faz-se com o nosso consentimento, quer dizer, não de todos. Eu, por acaso, aí posso dizer alguma coisa, porque nunca consenti, pelo contrário, lutei sempre contra estas coisas. Mas a verdade é que, com um papel também muito negativo da comunicação social, mesmo quando conhece a vida parlamentar, não deixa de usar qualquer fé-diver contra o Parlamento. Mesmo quando sabe que é injusta a utilização desse fé-diver, a verdade é que a degradação da gestão parlamentar, que tem razões de fundo, porque o parlamentarismo precisava de ser muito mudado, porque é muito difícil competir com os órgãos de comunicação social, com a velocidade em tempo real, com o facto dos noticiários transmitirem apenas os incidentes episódicos, e é evidente que uma longa discussão dificilmente pode ser comprimida. Muitas vezes os jornalistas também não prestam atenção à discussão e, portanto, apenas se preocupam com um pequeno incidente ou com a frase assassina. Portanto, este tipo de tratamento, associado a um preconceito antiparlamentar, suscitado por partidos políticos, como por exemplo o PP, quando o Dr. Monteiro, por exemplo, chega ao princípio do Congresso do PP e aquilo estava atrasado por culpa, presumo, das pessoas do PP, e diz isto parece a Assembleia da República, que se perde todo o tempo com incidentes parlamentares, esquece que o próprio partido dele na Assembleia da República faz exatamente o mesmo que os outros, ou seja, também provoca acidentes parlamentares, porque os acidentes parlamentares às vezes são a única forma de garantir a justiça de um debate. Portanto, é preciso que as pessoas saibam isso. Por exemplo, eu, quando fui Presidente do Grupo Parlamentar, lembro-me, por exemplo, de uma vez ter provocado um acidente parlamentar típico para garantir que o CDS pudesse falar quando em condições normais ele não poderia falar. Portanto, é preciso aqui... Não, é verdade, foi uma altura em que o PS e o PC se preparavam para fazer um debate em que tinham retirado ao CDS a possibilidade de falar, e foi um incidente parlamentar que de facto deu de novo direito ao CDS. Portanto, os incidentes parlamentares é sempre muito cómodo as pessoas não meterem a mão na massa, mas a verdade é que a vida parlamentar tem regras que são difíceis de transferir para a vida comunicacional e é vítima de uma demagogia em que os partidos que usam a demagogia, como o PS na questão da transparência e o PSD também em muitos aspectos da transparência, o PP no combate antiparlamentar, ajudam a degradar a vida parlamentar. José Magalhães? O Vasco tem toda a razão. Tenho pena que ele se tenha ido embora. O Vasco não tem nenhuma razão, sobretudo se são essas as alegações de defesa que você produz em nome... Não, há mais coisas, quer mais coisas. Porque ele, por um lado... Há mais. Ele, por um lado, faz críticas internas, ou seja, diz coisas que nós já sabíamos, nunca pediram a minha opinião, e confessa aqui que teve um sonho de grandeza de ser o grande inspirador do Príncipe. O Príncipe era Fernando Nogueira, presumivelmente, ou comandante Azevedo Soares. O Príncipe saiu, desapareceu, desvaneceu-se, deixou o partido no estado em que está, ele não tem nenhum papel a desempenhar na crise partidária, manifestamente, e, portanto, ele sente, primeiro que tudo, e talvez acima de tudo, uma profundíssima depressão pós-parto e sai, talvez, pelo peso dessa depressão. Agora, as críticas que faz em relação ao Dr. Cavaco Silva renovam o seu anticavaquismo antigo, agora retomado, e depois disto continua, depois de um pequeno hiato no poço sem fundo, onde ficou 4 meses parado. Por que você não responde às críticas que ele faz ao funcionamento da instituição parlamentar? E depois faz críticas que traduzem que não teve tempo para estudar a partir do interior, e não tinha tempo na vida para estudar a partir do exterior,
o que é a instituição parlamentar. Ele, por exemplo, parte do princípio, aparentemente, que a instituição parlamentar deveria estar gravitando em torno dele como a redação do independente de Estado. Você acha que isso é um Ou argumento? seja, as pessoas deveriam dirigir-se a ele. José Magalhães, acha que isso é um argumento sério? A menina dança, ninguém se aproximou da secretária dele para fazer esta proposta interessante. Desde logo o doutor dois Nogueira. aspectos. Em primeiro lugar, se alguém dissesse ao doutor Vasco Valente, a menina dança fazia muito bem, porque o Vasco é um homem que tem um papel muito importante e é um homem de uma qualidade. Mas não fez. O problema é a sua bancada. Se o Parlamento não é a minha bancada. Nunca saberemos. Sabem que não é. Se o Parlamento afasta gente que não é igual aos outros, em grande parte porque tem qualidades diferentes, tem mau gênio também, isso é irrelevante. Não tem nada contra a diferença. Gente como o Braga de Macedo, como o Vasco Valente, que é gente não é o de Parlamento qualidade. que afasta, foi o seu partido que afastou. São as duas coisas. É o mesmo sistema. Não, desculpe. É o mesmo sistema. Foi o PSD. É o que é errado no sistema. Foi o seu PSD. É o que é errado. Não, e que vocês podiam ter mudado. O que é errado não é verdade. Desculpe, não me culpe a mim daquilo que você não é muda. verdade. Não é verdade. Eu dou-lhe um exemplo. Eu dou-lhe um exemplo que uma maioria absoluta não se pode mudar. Eu dou-lhe um exemplo. A maioria absoluta, como se sabe, não permite nada de absoluto. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, na legislatura passada, houve um conjunto de pessoas que combateram pela existência de uma comissão de ética a sério, por exemplo, e que combateram para a diminuição do número de sessões de plenário em detrimento das sessões da comissão. Os partidos da oposição não quiseram, porque precisam do plenário para fazer uma atividade de tipo tribunício. E, portanto, entendiam a diminuição das horas de plenário como uma limitação dos seus direitos. Portanto, é preciso ter em conta que muito do que se diz não é verdadeiro. Ou seja, que mesmo quando se quis mudar o Parlamento, no sentido de o adaptar à realidade atual, você acha que não há excessivo número de horas de plenário em detrimento do trabalho das comissões? Acho que se pode reequilibrar, pode-se aumentar, pode-se aumentar. Você não acha que há deputados a mais? O PP, por acaso, nesta matéria fez uma boa proposta. Se tensionar mudar o sistema eleitoral como se tenciona e for necessário calibrar um círculo nacional com círculos locais, não se pode ir não se perca agora. Inventário não exaustivo, quero ouvir a opinião do Inventário não exaustivo e muito rápido. Coisas de que o Vasco se queixa é terrível, os deputados deviam ter conhecimento antecipado das leis, deviam-lhes dar os textos das leis, 230 cópias, tudo isso está disponível. É uma questão de pedir. Ele nunca descobriu naqueles tempos em que estava sentado. Você pedir. O que é que você estava a fazer ao lado? Vá lá, deixe lá dessas coisas. Você é um amigo da moça. Depois, críticas concretas. É um amigo da moça, saber o apanhou no mau período, você não estava lá, estava a fazer bem eleitoral. Portanto, percebe-se, não teve ocasião para ser professor. Críticas construtivas do Vasco Valente. As sessões das comissões deviam ser sistematicamente públicas e só processam à porta fechada. É o que está no regimento desde a última reforma parlamentar. Não teve tempo para ler o regimento, este homem. Agora, como historiador, vai poder fazê-lo. As comissões deveriam ter o poder de convocar altos funcionários e chefias das Forças Armadas. É o que o PS propõe no projeto de revisão constitucional e suponho que gerará consenso. E o que se está a permitir já na prática, mesmo sem revisão do regimento... O PP, sobretudo. O PP propõe com mais largueza no projeto de revisão constitucional. Se quer começar uma corrida, o PS já propunha no projeto de revisão constitucional 94. Em frente. Portanto, vamos a pergaminhos. As sessões plenárias deviam ser reduzidas ao mínimo, transformando-se em verdadeiros debates políticos com o Primeiro-Ministro e com os ministros mais importantes, etc, etc. Bom, é isso que se está a calibrar na Comissão que vai rever o regimento. E eu espero que o PP e o PSD não que isto reduz parlamentar e que nenhum partido mostra interesse em mudar, que é o Parlamento deriva diretamente do sistema de partidos, ou seja, os deputados são minimizados em relação ao comportamento dos partidos. E isso nota-se na chamada Conferência de Líderes. Magalhães, deixe lá 50. O problema é o seguinte, há uma instituição no Parlamento chamada Conferência de Líderes, que é o verdadeiro núcleo de poder no Parlamento, no qual estão representados as direções partidárias. Há em todos os Parlamentos uma conferência. E a Conferência de Líderes e em todas retirou poderes na prática, de uma forma informal, às comissões. Por exemplo, se uma comissão quiser conduzir os seus trabalhos como entender, depende da autorização da Conferência de Líderes. Se a comissão decidir ir a Bangkok, precisa de autorização das coisas do Presidente da Assembleia. Essas coisas, quer dizer, vamos alargar o debate. Partidocrático. O que é? Esta última parte. Há excessos, sem dúvida. Eu acho que o Dr. Polido Valente, digamos, o Dr. Polido Valente cometeu um equívoco grande ao candidatar-se, não é? Porque o Dr. Polido Valente, pelos vistos, não tem grande inclinação para o trabalho parlamentar em plenário. Por outro lado, em comissão, deve ter ignorado que realmente o trabalho parlamentar em plenário é completamente conduzido pelas direções das bancadas parlamentares. E realmente os deputados dos bancos traseiros, não é, podem queixar-se um pouco disso. É que estão completamente condicionados na sua capacidade de intervenção pela vontade das lideranças parlamentares. O Dr. Polido Valente deve ter quebrado a sua relação com o Dr. Nogueira,
Porque o Dr. Nogueira, que foi a pessoa que ele foi aconselhar e em nome da qual ele entrou agora nesta eleição e foi eleito, é o presidente do grupo parlamentar do PSD. Porque é que se quebrou? Houve aqui qualquer coisa que se quebrou. Porque, em princípio... É o aspecto conjuntural. Mas é isso. Deixa lá o aspecto conjuntural. Não, o aspecto estrutural. mas este aspecto é estrutural. Não lhe convém este aspecto é discutir estrutural, porque este aspecto está diretamente relacionado ao Pacheco Pereira. Sim. Este aspecto está relacionado com o sistema eleitoral. Este é que é o grande problema e com a falta de independência dos deputados. Os deputados num grupo parlamentar grande, realmente a maior parte dos deputados não tem qualquer capacidade de intervenção, porque ela é-lhes cortada pelas direções das bancadas parlamentares. Sim. Isto é que é preciso que as pessoas saibam e tenham consciência disso. Pode conquistar-se. É claro. E o Sr. sabe isso bastante. Pode conquistar-se, é evidente. Você está de acordo de que as palavras do Vasco podem ter um papel positivo no sentido de uma reavaliação daquilo que é claro que o Parlamento necessita de uma revisão. Não pode ter papel nenhum porque ele fugiu. Outros olhares sobre a semana. Olha, e ainda tem que ver com o Parlamento. Tem a ver com o Parlamento, é que eu assistia ao debate, ao extrato que foi feito do debate na televisão, o debate sobre a amnistia, e acho que realmente também esse debate diminuiu bastante o Parlamento, designadamente a intervenção do seu líder parlamentar, Dr. José Magalhães. A intervenção do Jorge Lacão foi... O que é que diminuiu o Parlamento? O facto de ter discutido de forma democrática e aberta uma amnistia, que era polémica, de forma democrática, que reúne votos a favor e votos contra. Mas como é que você queria discutir? Se ela estava a ser discutida no Parlamento, como é que você queria discutir? Exato. Que um grupo parlamentar impedisse os outros de discutir? Não, é normal que haja uma discussão. Não. Eu acho que o Sr. contribuiu mal para esta sementeira, dizendo que a discussão, por ser viva, intensa, é desprestigiante. A questão de ser morta, dá-me licença. Não sei onde é que o Sr. teve nesse dia. Dá-me licença. Morta não foi. Não, por o seguinte. Morta não foi. O Jorge Lacão fez uma afirmação que me deixou espantado. É que o Jorge Lacão, a certa altura, resumeu toda a sua argumentação numa discussão concreta que teve com a bancada parlamentar do PP, digamos, invocando a favor da urgência que tinha sido conferida ao processo da amnistia, em detrimento daquilo que se procurava fazer em relação ao projeto de lei do PP, que era o das indemnizações, ele invocava esta questão de ser conveniente apressar o primeiro processo para permitir ao Dr. Mário Soares ser ele ainda a promulgar a lei. Quer dizer, ele inverteu as relações que devem existir entre o Parlamento e o Presidente da República, quebrou a independência. Olha, meu caro amigo, isto é em si pronuncia qualquer coisa de muito mal. Pode zurzir quem entender na bancada, pode zurzir-me a mim, aliás, sou responsável. Mas é ridículo. Você não disse nada, você não disse nada. Desculpe, fiz as alegações de defesa contra a acusação grosseira de inconstitucionalidade. E aliás, devo dizer que não é defesa possível, você vai ver. Vamos argumentar. Vamos argumentar. Não acha que isto é o argumento é quer responder aos dois. Questões de fundo. Questão de fundo do Nogueira de Brito em relação à amnistia. É que esta forma, a questão de fundo, sim, a questão de fundo já aqui expus na semana passada, eu entendo que este diploma é uma lei medida, é uma lei dirigida a determinadas pessoas e, mais concretamente, era dirigida e pensada para ser para uma pessoa, em concreto. O Partido Socialista, realmente, num rebate de consciência, não sei se de última hora, se da primeira hora, acabou por transformar a lei no sentido que ela acaba por ser uma lei medida, que não está medida por coisa nenhuma e que não vai servir coisa nenhuma, realmente. Não é... Leu a lei? Li a lei, aliás, é fácil de ler, que ela só tem 2 artigos, como você sabe, não é? É muito fácil de ler. A lei, para o objetivo que era pretendido pelo Sr. Presidente da República, que vocês quiseram servir, a lei o que diz amnistia o crime de organização terrorista, excepcionando, digamos, os crimes de sangue. Exatamente. Posso dizer uma coisa? Portanto, o objetivo que o Presidente da República queria alcançar com a lei não é alcançado. Já grande parte. Outra questão de fundo. Eu tenho um argumento diferente da questão a mim. Todos desmentem a coluna que dizia que a lei, que foi a mais batida naquele dia, que dizia que a lei amnistiava crimes de sangue. Isso é uma distinção 4 horas completamente abstrata. Desculpe, Brito, só um minuto. Não, é porque vocês quiseram, digamos, compatibilizar o incompatibilizável. Fizemos aquilo que era o compromisso do Primeiro-Ministro nessa matéria assumido no plenário. Diga-me aqui uma coisa diretamente, responda-me diretamente. Você pensou ou não que a lei, ao amnistiar a organização terrorista, estava a amnistiar a autoria moral nos crimes de sangue?
De maneira nenhuma. Qual foi o seu pensamento? De maneira nenhuma. Olha que você nem sempre Sabemos disse isso. isso. Desculpa, o senhor Nem sempre disse Outra isso. questão de Eu já li Para coisas mim, afirmações suas. Peço desculpa, quando vocês Pedro Brito acabarem- Magalhães. Para mim a questão de Vai, fundo é o Chico seguinte, espera-se que os Em partidos cabaz não políticos se sejam discute. consistentes quanto à democracia. E um dos aspectos da legitimação do Estado em democracia é que não há colocação de bombas, assassinatos e tudo como crimes políticos Não há crimes políticos numa O que é democracia. essencial é que numa democracia não há crimes políticos, Claro. havendo liberdade de expressão. Claro. Foi este um aspecto muito importante da legitimação do Estado no combate às FPs 25. Para mim, o mais grave no debate parlamentar por parte do PS foi a argumentação política, que é de facto legitimadora das FPs 25 enquanto organização antifascista. Quer dizer, quando eles deitaram para o lixo um argumento que foi importante no próprio governo do Bloco Central para combater as FP 25, que foi, trata-se de crimes de delito comum numa democracia, havendo liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de divulgação dos seus próprios pontos de vista, não há lugar para utilizar meios armados para defender os seus pontos de vista. Isto foi deitado para o lixo quando o PS conduz o debate na base da dualidade fascismo-antifascismo. Magalhães. E isto, para mim, mostra não só uma Que não inconsistência estava em quanto ao causa. pensamento da José democracia, como uma legitimação Que não a estava em posteriori Já das FP percebemos. José 25. Magalhães. Eu creio que essa foi uma das declarações mais graves da campanha feita pelo bloco do não na Assembleia e fora dela. Ou seja, a insinuação de que aquilo que dividia as bancadas era o repúdio do terrorismo e da violência política, em que estariam juntos o PP Responda ao que eu e o disse. PSD, e do outro lado o PS e o PCP, é puramente calunioso e é uma falácia também. Porque o ciclo político em que as FPs se nutriram e viveram e morreram e foram esmagadas na sequência de iniciativa do próprio Dr. Mário Soares, que agora nos pediu clemência, esse ciclo está morto, está enterrado. Não é essa a questão, Zé Magalhães. Está enterrado. E, É portanto, quando vocês vão insinuar buscar que o argumentos Presidente da dos despidos, República, ao pedir vão uma dizer amnistia, o hotel fez o 25 de teria, Abril, ao vocês pedir- estão a dar Posso continuar? legitimação É que se política você a atos de adita delito comum. em espinha argumentos, E quando eu a tenho que amnistia responder. são aqueles... É, quando que é que vocês não? dizem, Mas o que esta é a vocês questão não central perdoam é dos o argumentos 25 do de Abril. Pacheco Pereira. Exatamente. Chegaram a dizer isso. O que Isto Isto não é questão de perdoam é o fundo. 25 Isto de é Abril. questão de fundo. Foram crimes apreciados de acordo com um critério político, digamos assim. Estes crimes tinham uma marca política e daí a razão para uma distinção? Não, o que está na amnistia, no articulado da amnistia, não é isso. São amnistiados os crimes de organização terrorista, constantes os artigos 300 e 301 do estou a Código Penal, referir-me à com exceção dos forma crimes de sangue. como Ponto, parágrafo. vocês justificaram, Mais nada. você próprio. E a argumentação, Esta questão e a argumentação que levantaram. nessa matéria, apenas do ponto de vista político, utiliza o argumento da repugnância político-ideológica contra quem, de maneira farisaica, Bom, já estamos a amnistiou no passado. Vocês não têm consistência Posso ideológica, continuar? consistência política nenhuma sobre a democracia. Quero uma Quando vez houver um dizer- novo movimento Esta- terrorista, e isso desculpe, pode acontecer a qualquer esta altura, técnica, as ó, pessoas vão Pacheco, legitimar eu com não isso. aceito. Isso é um método desonesto de argumentar. Então vá lá. Quero É um método Magalhães desonesto de dizer- argumentar. Porque você Quero Magalhães acusa- dizer que há um reconhecimento de sem tremer. motivações ou de uma envolvência Acusa- política sem que isso confira necessariamente o caráter de crime político. É isso que está a dizer? Óbvio, o que estou a dizer é que, Como é que você faz a distinção? acusar Como é o que você Presidente da distingue? República, desculpe, acusar o Presidente da Eu República, estou a falar de vocês. e do Presidente da acusar República, a maioria vocês. parlamentar Exatamente. e acusar todos os portugueses que Quando o acham Manuel Alex que a chegou lá clemência deve ser e falou aplicada. como dono do Ó, 25 de Pacheco, Abril, se você defendendo não o se 25 cala, de eu Abril... Presidente, calme. Não, José Magalhães, eu sei que o argumento Não lhe é custa. maneira de argumentar. Eu sei que o argumento lhe custa. Não é por me custar, Eu argumento é porque como não é entender e não possível- como você não quer. é possível E a questão é argumentar esta. Você no diga-me metro. que no momento em que a sua bancada, para defender a amnistia, fala de fascismo versus antifascismo, diz que o hotel fez o 25 de Abril, do outro lado estão os que estão contra o 25 de Abril, você está ou não está a legitimar a posteriori as FPs 25 de Abril como um movimento à esquerda que tinha, mesmo que indiciariamente, uma justificação política. Desculpe lá, porque é que vocês propõem uma amnistia em Mas só relação a estes tinham crimes uma e não em mesa. relação a crimes Chama Magalhães, comuns, o que pura e diz. simplesmente. Só tinha uma justificação. Você Chama abandona Magalhães, para o o que diz. lixo a Pacheco argumentação Pereira, do já se Estado ouviu. Democrático que isto são Chama Magalhães. crimes de delito comum. Isto é ruído, por isso, gente. Pronto, tá bem. mas agora há Isso é silêncio para a resposta. Magalhães. Agora há Isso não é silêncio para a sério. resposta. Quer dizer, isto pode ser ruído. ruído, Não, isso não é desculpa, o que não é sério é José Magalhães. argumentar em É sério. povoado. Não, mas Não é sério. agora há silêncio e há calma e condições para ouvir. Esta questão da envolvência política versus crime político, noção de crime político. O debate centrou-se sempre em função da mensagem do Presidente da República. E eu acho Sim. que pede clemência para fechar um ciclo político, para pôr uma pedra Político, lá no está. ciclo político. Lá está. É a única justificação para a clemência. Põe uma pedra. Eu acho que pôr essa pedra é importante. E chocou-me, devo dizer, particularmente, a hipocrisia de quem no passado perdoou às FPs. Você provavelmente votou em 91 a Lá vem vocês, lá às vem FPs. vocês com o um governo argumento do Dr. Cavaco secundário. Silva. Por favor, agora. Não, Agora vai, argumenta ao desculpe. Magalhães. Pacheco Pereira, Não, mas agora agora argumenta ao será Magalhães. secundário, Está mas bem? é meu depois e você responde. cala-se, porque eu Depois tenho que responde. exprimir. Está bem, vá, diga lá. Ok. Diga lá. O governo do Dr. Cavaco Silva colaborou institucionalmente nos indultos e perdões individuais que Porque abrangeram tem que pessoas colaborar. do caso É da FP Constituição. 25.
E nessa altura eu não vi nem o Dr. Laborinho, nem o Dr. Marcos Mendes, nem o Dr. Pacheco Pereira dizerem que ficavam com as mãos sujas de sangue pelo facto de o fazerem. Em segundo lugar, na Assembleia da República, em 91, votaram a amnistia que tinha acoplado um perdão geral, que incluiu, naturalmente, presos. O que é do falso? chamado Estado Não é completamente FP. falso. É verdadeiro. O governo do PSD colaborou nestes É indultos. verdadeiro. Porque preparou a lista dos Meu indultos. caro, Mas mais em colaboração ainda, com o Sr. Presidente da agora, República, mas é um claro, ato institucional claro. normal. É o- Do ponto de vista político, não meta no mesmo saco um ato de colaboração institucional que é suposto que o Ministro da Justiça Pacheco faça. Pereira- Isto é um pretexto para esconder Pacheco a questão de Pereira fundo. não é a um verdade pretexto. é Não que me não parece que houve tenha sido com esse. na altura, não houve nenhuma deste debate por uma faça- razão muito não simples. faça É um que esses crescendo atos de foram voz. entendidos como uma ação do Quanto Sr. mais Presidente da grita, menos República, razão a que tem. para que o conjunto dos partidos nunca levantaram questão nenhuma, a amnistia às FPs é agora, não foi no passado. dos partidos. No passado, Vera de Brito. no passado foi uma coisa completamente diferente. Deixe-me concluir. Por outro lado, quando o Dr. Coelho dos Santos... Por outro lado, que e era em conclusão, então. Por outro lado, e em conclusão, quando o Dr. Coelho dos Santos, que era um deputado do PSD, apresentou uma amnistia de conteúdo, aliás, mais avançado do que esta, eu não vi o Dr. Pacheco Pereira e outros doutores do mesmo jeito senhor, rasgarem as vestes e acusarem o Dr. Coelho dos Santos de ser terrorista e pro-terrorista. Mas não utilizar. Desculpe, é legítimo recusar Pacheco Pereira. Você degrada a discussão com esta. Você sabe perfeitamente que isso é, É absolutamente legítimo irrelevante. recusar. Você O está a que não é esconder o legítimo- significado da votação no Parlamento na semana passada. Vera de Brito. Pura e É simplesmente. legítimo recusar o que não é Essa legítimo. é que é a questão argumento central. entendido, José Utilizar Magalhães. argumentos Calma, sujos. Pacheco A prova Pereira. é que João foi... Magalhães. Calma, Os Pacheco argumentos- Pereira, calma, José Magalhães. Os argumentos Você, limpos. você ainda agora confessou, a amnistia é uma amnistia política. É uma assim amnistia sendo? Política. certeira, Ou seja, seletiva quer e dizer, limitada. O que está, pois é, limitada. Limitado. O que vai implicar a inconstitucionalidade do vosso diploma é... Você sabe o movimento Não que neste sei momento porquê. existe nas cadeias Exatamente. portuguesas? O Lógico. O movimento doutor que é a existe nas favor de uma amnistia cadeias... geral? Oh, meu caro amigo, não sou É? contra qualquer amnistia. Mas sou a Você é favor da a favor da igualdade amnistia das geral? circunstâncias. Não, mas sou a favor da igualdade Agora, das o que defende é o Argumentos princípio entendidos. da igualdade. E foi no passado. Se eu estivesse preso Meu por caro um amigo. crime do mesmo tipo, é óbvio que eu usava estas Mas não há ninguém circunstâncias para preso por um protestar. crime do mesmo tipo que não. não seja Oh, abrangente. Magalhães, por favor, Nogueira é que você Brito é agora. considerado aberrante. Nogueira Estudou Brito, mal. só Olha, e eu estou de acordo consigo. José Magalhães, outros Considerando olhares aberrante sobre o a crime semana. político, Tema que quero lançar para a mesa antes de você terminarmos a primeira introduz a parte. amnistia Nogueira política Brito, e defende. vamos passar para outro tema. Tema que quero lançar. Aconteceu uma outra coisa muito importante na Assembleia da República. Pela primeira vez, a conjugação de votos entre o PSD, o PCP e o PP fez rejeitar uma proposta do Governo. Exatamente, sobre a televisão. A proposta do Governo era sobre a televisão e a votação é verdadeiramente espantosa e quem tem que dar explicações sobre ela, se lhe apetecer naturalmente, é o Dr. Pacheco Pereira, porque o que a proposta do Governo fazia era suprimir a norma legal atual que impede que cidadãos de países da União Europeia tenham, no capital social de empresas de televisão, uma proporção igual àquela que está prevista para outros estrangeiros. Ou seja, a proporção tem que ser diferente, tem que ser semelhante à dos titulares, dos cidadãos portugueses. Os Sob pena de portugueses, você estava a discriminação. dizer de outros estrangeiros. Portanto, não podem ser equiparados aos estrangeiros, de outros Estados, têm que ter um estatuto similar ao dos portugueses em relação ao capital social. Esta matéria essa gerou conjunção de queixa votos? da União Europeia, da Comissão Europeia, há um litígio contra Portugal, justamente, aliás, porque esta norma contraria, herdada, aliás, do passado, contraria compromissos da União Europeia, o Governo propôs removê-la e, surpreendentemente, o PSD vota contra. PSD, o PP e o PCP. Juntando os seus votos, bem, mas o PP, mas o PP tem uma posição estranha, Exato. calma, porque, por exemplo, isto significa que o capital da TVI está ilegal neste momento, porque tem um capital estrangeiro superior àquele que a lei permite. Pacheco Pereira, Mas uma não é, anotação sobre exatamente. isto. Não, eu não E quero o fazer PP uma aparentemente é anotação indiferente a isto. Não, Por quero dizer acaso outra tem O coisa. doutor Pacheco É só uma Pereira frase. não tem palavras É só uma porque este frase. assunto é É só uma inexplicável, é frase. inacreditável. E É uma algo de frase. muito importante que eu tenho pena que este programa Traduz não o discuta. despenteamento mental do E é PSD. direto para as câmaras, é assim, os portugueses estão a ser enganados sobre a questão de Timor pelo Primeiro-Ministro. Estão a ser inteiramente ele enganados. vira a página. Inteiramente enganados. justifica Está a para ser debates apresentado futuros. como uma vitória. Aquilo que é uma E velha não é uma concessão da vitória. diplomacia portuguesa É- em relação à Indonésia, que como é óbvio que não foi conseguida no momento em que o Sr. Primeiro-Ministro Pacheco, eu chegou sei. à Eu Cimeira. sei que a Portanto, semana questão foi de rica de Timor acontecimentos. é Pacheco Pereira. mentira o único que diz pura, isso. Devemos incluir mentira tudo. pura. Não se deixa enganar. Tem que se discutir Fica isso bem a prometido o sério. debate. Isto é que é mentira pura. Vamos discutir. Não, Já eu é. acho que realmente Por favor. a alteração digamos, da legislação, que hoje em dia disciplina as participações sociais em empresas de comunicação
social em geral, é realmente completamente necessária, porque o que se passa hoje em dia... Vá dizer isso ao seu partido. Digo, o que se passa hoje em dia nessa matéria, o que se passa hoje em dia nessa matéria é o desrespeito total da lei e uma aplicação contornada